E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: China apresenta um robô que reconhece emoções e conversa de forma um tanto quanto natural. Esse é o Rob WS, que chega para atender os humanos cara a cara nos hospitais e nas empresas, transformando milhares de data centers em um único cérebro, entre aspas, o maior supercomputador distribuído de inteligência artificial que já foi colocado em operação lá na China. 10 mil robôs humanoides entrando na economia real. Essa é a parceria que visa colocar os humanoides para trabalhar em massa nas fábricas e hospitais. Robôs que se juntam e viram uma única estrutura. Sim, isso existe. Um enxame inspirado em caracóis constrói o seu próprio corpo para superar os obstáculos. O novo caminhão elétrico urbano da Volvo é silencioso, sem emissões e feito para transformar o transporte pesado dentro das cidades. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. E quando um robô olha para você, reconhece a sua emoção e responde com certa naturalidade, ainda estamos falando de uma máquina? Bem, foi isso que a startup chinesa Noetix Robotics apresentou ao revelar o Robs WS, um robô humanoide de serviço que é pensado para recepção e atendimento ao público. Com um design feminino, rosto realista, um visor interativo e locomoção sobre rodas, o Robs WS foi projetado para atuar em hotéis, empresas, escolas e ambientes corporativos. Ele se move de forma autônoma, navega por espaços internos complexos e executa tarefas de orientação enquanto interage diretamente com as pessoas. Tecnicamente, o Robs WS vai além dos robôs sociais tradicionais. Ele possui mãos com 6 graus de liberdade e braços com 5, o que significa mais articulações, mais precisão e movimentos muito mais parecidos com os nossos. Isso permite gestos mais naturais, entrega de objetos e tarefas físicas leves, algo raro em robôs focados no atendimento. O ponto mais impressionante está na combinação entre corpo e comportamento. A Noetix afirma que o Robs WS consegue reconhecer emoções, manter conversas naturais e sincronizar informações em tempo real, tudo enquanto se desloca de forma independente. Não, ele não fica parado atrás de um balcão, ele acompanha as pessoas, orienta os visitantes e atua como um elo ativo entre humanos e sistemas digitais. E esse lançamento não acontece de forma isolada. A mesma empresa apresentou recentemente o Boom, um humanoide do tamanho de uma criança com um preço abaixo de $1.400, algo impensável até pouco tempo atrás. A estratégia da Noetix deixa claro um movimento maior: tornar os robôs humanoides acessíveis, integrados ao cotidiano e financeiramente viáveis. E o discurso é o padrão: não para substituir pessoas, eles são feitos para assumir tarefas repetitivas e liberar nós seres humanos para funções mais criativas e sociais. Tá bom, acredito. E todos esses avanços e consequências que a inteligência artificial está trazendo levantam um ponto que a gente precisa sim encarar com maturidade. Porque quando o CEO do próprio Google diz que nenhum emprego está realmente seguro, nem o dele, isso não é apenas uma previsão distante, é um sinal de agora. O mercado não está acabando, ele está mudando de forma silenciosa, mas sim, ele está mudando. São menos vagas estáveis, mais tarefas fragmentadas e cada vez mais exigências de quem sabe usar tecnologia. E é aqui que eu preciso ser honesto com você. Quem não aprender a usar a inteligência artificial nos próximos anos não vai perder seu emprego, vai sim parar de ser considerado apto para ele. E eu te indico a Áurea, a inteligência artificial da Gênesis, que aqui no canal você tem visto eu falar dela já há um bom tempo. E um dos motivos de eu realmente fazer isso é que ela é diferente de outras plataformas, que só te dão um acesso aos modelos. Já a nossa Áurea X te entrega a vantagem estratégica, e isso graças ao novo AX Fusion. Esse é o motor inteligente por trás da plataforma. Você não precisa escolher um modelo de inteligência artificial, apesar de ter vários ali dentro. Basta você abrir uma conversa e o sistema entende a sua intenção. Usa o melhor modelo para aquilo que você quer. ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, ou seja, você apenas digita e terá o melhor resultado possível. Tudo isso é combinado para entregar respostas mais precisas, textos mais inteligentes, análises profundas e produtividade real. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. E você que me vê grandão na sua TV, que eu sei que muita gente faz isso, usa o QR Code que está na sua tela. Eu acho que aqui, eu nunca sei exatamente, aqui ou aqui, em algum lugar vai estar, é só clicar, valeu?
Tá, e a China não para, hein? Agora, o Centro de Inovação em Robôs Humanoides de Pequim apresentou a primeira solução nacional de guia turístico, que é robótico e humanoide, e totalmente autônomo e não operado, o que significa que o sistema elimina completamente a necessidade de controle remoto humano e funciona sobre a plataforma inteligente incorporada chamada Rush Kaiju, capaz de trabalhar fazendo visitas em salas de exposição, shopping centers, ambientes comerciais e pontos turísticos, além também de culturais. O coração da solução é um sistema de circuito fechado de percepção, decisão e execução. A percepção vem de sensores multimodais, visão, movimento, ambiente, que permite ao robô entender as pessoas, os obstáculos e também os espaços. A decisão acontece no chamado, entre aspas, cérebro incorporado, movido por modelos de inteligência artificial, que divide automaticamente cada visita em subtarefas e responde perguntas do público usando voz e gestos. Já a execução fica por conta do, entre aspas de novo, cerebelo incorporado, que é responsável por ajustar a marcha, o equilíbrio e a trajetória em tempo real, inclusive desviando de multidões sem parar as suas visitas. O robô não apenas guia os visitantes, mas também controla o ambiente ao redor. Ao chegar em uma área-chave da exposição, ele ativa luzes, telas, vídeos e demonstrações, tudo de forma automática, por meio da integração com dispositivos IoT com latência que é inferior a 50 milissegundos. Em alguns cenários, ele ainda coordena outros robôs, chamando diferentes humanoides para demonstrar tarefas industriais, tudo em conjunto. Isso muda o papel do robô social. Ele deixa de ser apenas um animador inteligente e passa a atuar como o centro cognitivo do espaço, conectando pessoas, máquinas e infraestrutura. É um passo claro em direção a ambientes públicos onde os humanos e as máquinas compartilham funções complexas de forma contínua e autônoma. Se hoje um robô já consegue conduzir uma visita inteira sozinho, quanto tempo até esses robôs humanoides se tornarem presença padrão nos museus, empresas e cidades inteiras? Me diz aí. Eu chuto 5 anos. Pesquisadores do Laboratório de Robótica e Inteligência Artificial da Universidade Chinesa de Hong Kong, em Shenzhen, demonstraram um enxame de pequenos robôs esféricos inspirados em caracóis que são capazes de resolver problemas físicos de forma coletiva. No experimento, 5 robôs idênticos precisaram transportar uma unidade de uma plataforma mais baixa para uma outra mais alta, separadas por um vão, sem rampas, trilhos ou estruturas pré-existentes. A solução não veio do ambiente, mas dos próprios robôs. Em vez de depender de um mecanismo fixo, os robôs se conectaram fisicamente um ao outro e montaram uma estrutura temporária. 4 deles se empilharam formando uma coluna inclinada, enquanto o quinto sobe por essa, entre aspas, rampa viva. À medida que isso acontece, os robôs da base ajustam a posição e inclinação para redistribuir o peso, exatamente como nós seres humanos fazemos para se equilibrar ao segurar algo pesado juntos. Assim que a tarefa termina, a estrutura se desfaz e cada robô volta a se mover sozinho. Quando precisa, o enxame passa a funcionar como um único corpo articulado, mesmo sendo formado por unidades simples. A estrutura não é fixa, não é rígida e não é permanente. Ela existe apenas pelo tempo necessário. É um robô que nasce, cumpre a sua função e desaparece. Essa ideia ataca um problema clássico da robótica terrestre. Robôs muito móveis costumam ser fracos estruturalmente. Robôs muito estáveis tendem a ser lentos e rígidos. O sistema inspirado em caracóis equilibra isso aí com 2 modos de conexão. Um mais livre, usando ímãs para mobilidade rápida, e o outro mais forte, usando sucção a vácuo para suportar as cargas. O resultado é um enxame que constrói o seu próprio corpo conforme a necessidade, algo que é extremamente promissor para os ambientes imprevisíveis como zonas de desastre, exploração planetária e construção autônoma. O futuro tá ficando bem interessante, tá não? É início ainda, dá pra ver que é algo inicial, mas é bem promissor, dá pra ver. E se o transporte pesado das cidades, que é costumeiro ser bem barulhento, pudesse ser silencioso, limpo e eficiente? A Volvo Trucks acaba de lançar uma nova versão do Volvo FL Electric, um caminhão totalmente elétrico pensado especificamente para o transporte urbano. Com peso bruto de 14 toneladas e motor elétrico de 180 kW, o modelo surge como uma opção de entrada que é mais acessível dentro dessa linha elétrica da marca, atendendo assim a crescente demanda por entregas em centros urbanos, zonas de baixa emissão e áreas densamente povoadas. Desde o início da estratégia de eletrificação da Volvo, o FL foi um dos primeiros caminhões de médio porte a receber a propulsão 100% elétrica, e agora ganha uma configuração ainda mais ajustada à realidade das cidades. Por ser compacto, o FL Electric foi projetado para as ruas estreitas, paradas frequentes e entregas porta a porta. O motor elétrico elimina o ruído típico do diesel, o que faz a diferença em áreas residenciais, e também zera as emissões pelo escapamento. A Volvo oferece um modelo com diferentes distâncias entre os eixos, configurações desses eixos aí e pacotes de baterias, permitindo que o operador possa escolher apenas a autonomia necessária, algo que ajuda bastante a reduzir o peso, aumentar a carga útil e
melhorar a rentabilidade da operação. E o grande destaque está justamente nessa lógica de projeto: menos bateria quando não é preciso mais bateria. Segundo a Volvo, ajustar a capacidade energética à rota real maximiza a eficiência e o custo-benefício. Além disso, as baterias foram posicionadas de forma a não interferir na instalação da carroceria, mantendo assim a compatibilidade com diversos tipos de uso urbano. Com largura mínima de aproximadamente 2,4 metros, o caminhão ganha agilidade em ambientes congestionados, além também de rampas apertadas e áreas de carga restritas. Esse lançamento mostra como a eletrificação de transportes pesados está deixando de ser um experimento e passando sim a ser uma solução prática e escalável. Em vez de apostar apenas em caminhões gigantes e caros, a Volvo avança agora onde o impacto é imediato, no trânsito urbano diário, onde ruído, poluição e eficiência fazem diferença real para as empresas e também para quem vive nessas cidades. Na China, milhares de data centers espalhados pelo seu território agora passam a pensar como uma única máquina. Segundo relatórios oficiais, a China ativou o maior pool de computação de inteligência artificial distribuída. O sistema chamado de Future Networks Test Facility entrou em operação em 3 de dezembro e agora conecta centros de dados separados por cerca de 2 quilômetros, fazendo com que eles operem quase como um único supercomputador. A interligação usa uma rede óptica de altíssima velocidade e alcança algo raro até agora: 98% de eficiência de um data center unificado. Na prática, é como se vários computadores distantes estivessem ligados, entre aspas, a uma rodovia exclusiva de dados, sem engarrafamentos e nem atrasos. Isso é possível graças a uma rede determinística, onde o tempo de resposta é previsível e é diferente da internet comum, que varia conforme o tráfego. O impacto aparece nos números. Treinar um grande modelo de inteligência artificial com centenas de bilhões de parâmetros exige mais de 500 mil iterações. Nessa rede chinesa, cada iteração leva cerca de 16 segundos. Sem ela, levaria mais de 20 segundos extras por rodada, o suficiente para atrasar todo o treinamento em vários meses. Esse computador unificado não serve só para inteligência artificial. Ele foi pensado para aplicações em tempo real, como telemedicina, automação industrial e sistemas críticos. Também faz parte da estratégia nacional chinesa, que é de redistribuir a computação do leste para o oeste do país, aproveitando as regiões com mais energia disponível. E quando um país inteiro começa a funcionar como um único computador, estamos diante de um avanço técnico ou de um esboço de uma nova forma de poder digital. Os caras estão crescendo muito rápido, hein? Vamos aguardar e ver como é que tudo isso vai se desenrolar. E agora vamos dar um pulinho na Itália. Em Gênova, a Generative Bionics, spin-off do Instituto Italiano de Tecnologia, acaba de ser lançada oficialmente com uma rodada de 70 milhões de euros. O investimento foi liderado pelo fundo de IA da CDP Venture Capital. A tecnologia por trás da empresa vem do iCub, um robô humanoide de código aberto criado em 2024 e usado em laboratórios do mundo inteiro. A diferença é o foco. A Generative Bionics não quer apenas mais pesquisas acadêmicas. O que eles querem é inteligência artificial física, ou seja, a inteligência artificial que aprende com o corpo, com o toque e com os movimentos. Não é um cérebro em um frasco, mas sim uma mente moldada pela experiência sensório-motora. Sob o comando de Daniele Pussi, ex-líder de IA e mecânica do IT e também criador do ousado AeroCub, um robô humanoide com propulsão a jato que pretende voar pelos céus, a empresa promete levar os robôs humanoides para as fábricas e centros logísticos, começando pelos setores mais críticos, como indústria pesada e automotiva. O primeiro conceito completo será apresentado ao mundo na CES 2026, lá em Las Vegas. O movimento acontece em um momento importante para eles. França, Alemanha e agora a Itália disputam quem vai liderar a nova geração de robôs humanoides da Europa. O diferencial italiano está na ideia de que um robô precisa sentir para entender. É uma tentativa clara de dar significado físico à inteligência artificial. Com bilhões de euros entrando na robótica europeia e a ciência finalmente cruzando a porta dessas fábricas aí, a pergunta não é mais se os robôs humanoides vão trabalhar ao nosso lado, mas sim quem vai ensinar essas máquinas a entender o nosso mundo, a entender exatamente como nós o entendemos. E se os robôs humanoides deixassem de ser apenas vídeos impressionantes, como nós temos visto por aqui, e passassem a operar em escala real dentro da economia? Bem, a OneX Technologies, empresa de robótica com base na Noruega e também nos Estados Unidos, anunciou uma nova parceria estratégica com a EQT, a gigante global de Private Equity. O acordo estabelece uma estrutura para implantar até 10 mil robôs humanoides New nas empresas do vasto portfólio da EQT, que reúne mais de 300 companhias espalhadas por setores como logística, manufatura, saúde e operações industriais. Se concretizado, o plano representaria uma das maiores implantações comerciais já anunciadas na ainda jovem indústria de robótica humanoide. Na prática, não se trata de uma compra garantida. A EQT administra cerca de 200
267 bilhões de euros em ativos, e cada empresa do portfólio decide individualmente se adotará ou não os robôs. Mas a parceria cria um atalho comercial que é poderoso. A OneX passa a ser fornecedora preferencial para centenas de possíveis clientes, sem precisar começar tudo do zero em cada negociação. É como ter acesso direto a um ecossistema inteiro que já é estruturado. O ponto mais importante é a escala. Falar em 10 mil robôs humanoides operando em ambientes reais, armazéns, fábricas, hospitais, isso tudo tira a robótica do estágio experimental e empurra a tecnologia para o território da operação contínua. Segundo a OneX, os primeiros projetos pilotos devem começar lá nos Estados Unidos em 2026, e claro, com expansão para a Europa e Ásia logo depois. Esse movimento também revela uma mudança de narrativa. Depois de promover o Neo como um companheiro doméstico, a OneX reforça que o ambiente industrial continua sendo o campo principal. É ali que a repetição, a segurança e a escassez de mão de obra tornam os humanoides economicamente viáveis, e é exatamente onde os investidores, onde a grana corre, querem ver o retorno concreto. Não apenas demonstrações carismáticas, eles querem dinheiro voltando para eles. Se milhares de robôs humanoides começarem a trabalhar lado a lado com nós seres humanos já nesses próximos anos, a pergunta deixa de ser se eles vão entrar na indústria e passa a ser o que irão fazer com todos nós seres humanos que perderemos os nossos empregos. Se gostou desse episódio, já deixa aqui a sua opinião nos comentários. Assim, o YouTube divulga o nosso vídeo para mais pessoas e você me ajuda a continuar te trazendo sempre as melhores tecnologias. Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu nesse episódio estão na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo. Clique em uma das duas opções que estão na sua tela que eu te vejo por lá. Valeu? Tchau, tchau. Se ainda não comprou o meu livro, pega na Amazon aí pra ler, aproveita o final de ano aí, dá de presente pra alguém. Pode dar de presente pra mim mesmo, brincadeira. Dá de presente pra alguém, compra aí, você vai gostar, vai por mim, a história tá bacana. No comentário fixado aqui e na descrição, eu deixo um pouco da sinopse, e se você entrar também direto na Amazon e pelo link, você consegue ler pelo menos 2 capítulos, se eu não me engano. Valeu? Tchau, tchau.